Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. Hoje nós vamos mergulhar em um dos livros mais fascinantes e, sem dúvida, mais decisivos de todas as Escrituras, o livro de Daniel. Muitas vezes o nosso primeiro contato com Daniel vem daquelas histórias heróicas, né? A fornalha ardente, a cova dos leões. Mas a nossa análise hoje vai muito, muito além disso. O nosso objetivo aqui é explorar a fundo a tese central de um teólogo e erudito chamado Eugene C. Caldwell. Em seu estudo, que é um verdadeiro marco, ele propõe uma releitura radical do livro. Para Caldwell, Daniel não é só uma coleção de histórias inspiradoras, não. É uma obra literária com uma unidade impressionante, com um propósito único e urgente: servir como um manifesto de esperança, quase um manual de sobrevivência teológica para o povo de Deus durante um dos períodos mais sombrios da sua história. Então, juntos nós vamos desvendar como cada capítulo, cada visão, cada símbolo foi, na verdade, tecido de forma meticulosa para provar uma coisa: a soberania inabalável de Deus sobre a história humana. E com isso, oferecer uma esperança real, não só para quem leu o livro naquela época, mas para todos nós que enfrentamos tempos de crise. Para a gente organizar bem o nosso estudo, nós vamos seguir um roteiro bem claro, dividido em 6 sessões. Primeiro, vamos investigar o que seria o propósito oculto de Daniel. Depois, na sessão 2, vamos olhar para as narrativas históricas como provas concretas da soberania de Deus. A terceira sessão vai nos levar para aquelas grandes visões dos impérios que sobem e que caem. Na quarta, a gente vai se dedicar a decifrar as figuras proféticas mais importantes do livro. A quinta sessão vai encarar de frente a complexa profecia das 70 semanas. E, por fim, a gente conclui com a visão da grande batalha espiritual e a promessa da esperança eterna. Esse é o nosso mapa para desvendar a mensagem de Daniel. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira sessão. A pergunta fundamental que o Caldwell nos faz pensar é: qual é o verdadeiro propósito do livro de Daniel? Se a gente for além daquelas histórias que todo mundo já conhece, qual é a intenção teológica que consegue unir a história de um jovem na corte da Babilônia com visões apocalípticas de feras e reinos? A resposta para essa pergunta, pessoal, é a chave que destrava o livro inteiro. Não se trata de uma coleção de textos soltos, mas sim de um argumento teológico construído com uma precisão cirúrgica para uma audiência muito específica no momento de crise existencial. E é exatamente aqui que começa toda a tese do Caldwell. O livro de Daniel faz algo que nenhum outro livro profético do Antigo Testamento faz. Pensa bem, profetas como Isaías, Jeremias, Amós, eles entregaram suas mensagens com um senso de urgência para as pessoas do seu tempo. Mas Daniel afirma que o ponto central da sua mensagem profética foi, de propósito, selado. Não era para ser totalmente compreendido pelos exilados na Babilônia. A ideia era que fosse preservado para um futuro tempo do fim. Essa característica única nos obriga a perguntar: que geração futura seria essa? E que crise tão terrível eles iriam enfrentar que precisaria de uma mensagem guardada com tanto cuidado? Essa ordem divina que está lá em Daniel 12 é o pilar de toda a interpretação do Caldwell. Sela o livro. É uma instrução que contrasta de uma forma gritante com a ordem que o apóstolo João recebe lá no Apocalipse, que é: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essa diferença não é coincidência, ela é teologicamente muito importante. Enquanto a mensagem do Apocalipse era para já, era iminente para a igreja primitiva, a mensagem de Daniel funcionava como uma espécie de cápsula do tempo espiritual. Foi escrita séculos antes, mas o seu propósito principal só seria ativado em um momento muito específico da história, para uma geração que enfrentaria uma provação de fé sem igual. E para o Caldwell, esse momento histórico não deixa nenhuma dúvida. É a brutal perseguição helenística promovida pelo rei Seleucida Antíoco IV Epífanes, ali entre 168 e 165 a.C. Esse período, que ficou conhecido como a Crise Macabeia, é a chave de interpretação que abre o livro de Daniel. Na visão do Caldwell, tentar interpretar as profecias de Daniel sem entender a figura de Antíoco é como tentar entender a história do Êxodo, ignorando completamente a figura do faraó. Antíoco não é um detalhe na profecia, ele é o alvo principal. Ele é o chifre pequeno, cujas ações terríveis e blasfemas são um gatilho para que a mensagem selada de Daniel finalmente fosse revelada. É fundamental a gente entender a gravidade dessa crise. Não foi uma simples opressão política ou um aumento de impostos. Foi uma tentativa sistemática de acabar com a fé judaica, um verdadeiro genocídio cultural e espiritual. Antíoco, que se autoproclamava Epífanes, ou seja, Deus manifesto, proibiu a circuncisão, a guarda do sábado e até a posse das escrituras, tudo sob pena de morte. O ponto máximo da sua tirania foi a profanação do templo em Jerusalém.
Ele mandou construir um altar para o deus grego Zeus em cima do altar do sacrifício e ofereceu carne de porco ali, um ato de profanação máxima que ficou conhecido como a abominação da desolação. A escolha para os judeus fiéis se tornou terrível e sem meio termo. Ou abandonavam a fé adorando Zeus, ou enfrentavam a tortura e o martírio. Com esse cenário em mente, a tese central do Caldwell fica sólida como uma rocha. O livro de Daniel é, na sua essência, um tratado para tempos de crise. O seu propósito único não era mapear toda a história da humanidade até o fim dos tempos, mas sim dar o sustento teológico e a esperança escatológica para o povo de Deus durante aquela perseguição específica. Cada história, cada visão foi selecionada a dedo para responder à pergunta agonizante dos mártires macabeus: onde está Deus? Será que o mal está vencendo? E Daniel responde com um retumbante não. Deus não só sabe de tudo, ele está no controle soberano e o fim do tirano e a vitória do seu povo já estão decretados. E a genialidade da estrutura literária de Daniel apoia esse propósito de uma forma brilhante. Caldwell demonstra que a divisão do livro em duas metades, uma histórica e a outra profética, é uma estratégia de argumentação totalmente deliberada. Os capítulos de 1 a 6 olham para o passado, para o tempo do exílio na Babilônia, e estabelecem uma base inabalável, através de histórias. O nosso Deus é soberano sobre os impérios mais poderosos. Ele humilha reis arrogantes e livra seus fiéis de formas milagrosas. Uma vez que essa base de fé no poder comprovado de Deus está bem firme, aí sim, os capítulos de 7 a 12 olham para o futuro e constroem a promessa. O mesmo Deus que agiu de forma tão poderosa no passado vai agir de novo para destruir o opressor atual e estabelecer o seu reino eterno. A prova do passado se torna a garantia do futuro. Vamos agora para a nossa segunda sessão, onde a gente vai analisar a primeira metade do livro. Os capítulos de 1 a 6, com aquelas histórias tão famosas, funcionam como um verdadeiro dossiê de evidências, um conjunto de provas da soberania e da fidelidade de Deus. Segundo Caldwell, não devemos ler esses capítulos como contos morais isolados. Eles são estudos de casos históricos, cada um escolhido com muito cuidado para ilustrar um aspecto específico do caráter e do poder de Deus, que seria de importância vital para os judeus que estavam enfrentando o martírio nas mãos de Antíoco. Caldwell organiza essas histórias como 6 passos e um argumento que vai se somando. O capítulo 1 mostra que a lealdade a Deus no meio de uma cultura pagã é recompensada. O capítulo 2 revela a sabedoria de Deus, que está acima e expõe a inutilidade da sabedoria humana. O capítulo 3 mostra um poder de libertação que desafia as leis da natureza. O 4 é um aviso solene sobre a humilhação que inevitavelmente chega para a arrogância tirânica. O 5 decreta o juízo de Deus sobre quem profana o que é sagrado. E o capítulo 6 fecha com chave de ouro, reafirmando a proteção de Deus sobre seus servos fiéis, mesmo quando o governo decreta a morte deles. Juntos, esses capítulos formam um alicerce de fé. O Deus que fez maravilhas no passado é o mesmo que está presente na crise atual. A importância do capítulo 1 se torna visceral quando a gente lê com os olhos dos mártires macabeus. A decisão de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com a comida do rei pode parecer só um teste de santidade pessoal, mas, para a audiência original do livro, isso era uma questão de vida ou morte. O livro histórico de 1 Macabeus conta que uma das táticas de Antíoco era forçar os judeus a comer carne de porco e outras comidas proibidas pela lei, como um teste de lealdade ao helenismo e de abandono a Jeová. Como o texto diz, muitos preferiram morrer. A história de Daniel era um verdadeiro manifesto de encorajamento para eles. Permaneçam firmes, pois a fidelidade a Deus, mesmo nos menores detalhes, é o caminho da honra e da recompensa divina. A história da fornalha ardente, no capítulo 3, é ainda mais direta e, francamente, chocante na sua aplicação. Não era só uma metáfora para provações difíceis. Caldwell aponta para os registros históricos como o livro de 2 Macabeus, que descrevem com detalhes gráficos um dos métodos de tortura preferidos de Antíoco: assar os judeus fiéis vivos em grandes frigideiras incandescentes. Agora, imagine o impacto que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que saíram sem nenhum arranhão de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, teria sobre pessoas que estavam enfrentando literalmente a mesma ameaça de morte pelo fogo. A mensagem era de uma esperança radical. Nosso Deus é o Senhor do fogo. Ele pode livrar da tortura de Antíoco, seja nesta vida ou através da ressurreição para a vida eterna. Essa comparação aqui é absolutamente central no argumento do Caldwell. O relato longo e detalhado da arrogância, da loucura e da humilhação de Nabucodonosor no capítulo 4 não é um desvio na história, é um espelho profético de Antíoco Epífanes. Os paralelos são impressionantes.
Ambos os reis capturaram Jerusalém, saquearam os tesouros do templo e tentaram impor sua religião pagã. Nabucodonosor foi tomado por uma loucura que o fez agir como um animal. Antíoco, que se chamava de Epífanes, Deus manifesto, era motivo de piada para os seus contemporâneos que, de forma muito astuta, mudaram seu apelido para Epímanes, que significa o louco. A história da queda de Nabucodonosor era uma promessa velada, mas muito poderosa. O mesmo Deus Altíssimo que humilhou o grande rei da Babilônia também vai levar o tirano louco da Síria a um fim desastroso. Para fechar a primeira metade do livro, temos a história da Cova dos Leões. Daniel enfrenta um dilema que espelhava perfeitamente a situação dos judeus sob o comando de Antíoco. Um decreto real proíbe a adoração a qualquer deus que não seja o rei sob pena de morte. Era exatamente o que Antíoco exigia. A recusa de Daniel em parar suas orações a Jeová, mesmo com a morte batendo à porta, e seu livramento milagroso, serviam como o maior exemplo de fé e coragem. Com isso, a primeira seção do livro se encerra com uma mensagem clara. A fidelidade na adoração pública, mesmo quando proibida pelo Estado, é o ato supremo de fé. E o Deus que fechou a boca dos leões por Daniel é o mesmo Deus soberano que controla o destino dos mártires. Com essa base de fé solidamente estabelecida, a gente entra agora na segunda metade do livro, a parte profética. Se os primeiros 6 capítulos provaram que Deus é soberano sobre pessoas e reis específicos, os capítulos de 7 a 12 expandem essa soberania para o grande cenário da história mundial. As visões da estátua de metais e das 4 feras não são só um exercício de adivinhar o futuro. Elas apresentam a história humana sob a perspectiva de Deus, revelando a natureza dos reinos desse mundo e o conflito inevitável com o reino eterno de Deus. A interpretação de Caldwell sobre as visões de Daniel 2 e 7 destaca um contraste muito poderoso. No capítulo 2, o rei pagão Nabucodonosor vê a sucessão dos impérios como uma estátua imponente, gloriosa, feita de ouro, prata, bronze e ferro. É a visão humana da história, focada em poder, glória, magnificência. No entanto, no capítulo 7, Daniel recebe a visão de Deus sobre os mesmos impérios. Eles são 4 feras selvagens, predadoras, grotescas, que saem do mar caótico. Um leão com asas, um urso, um leopardo com 4 cabeças e uma besta terrível, que nem dá para descrever. A mensagem teológica aqui é profunda. Do ponto de vista do céu, os impérios humanos, com toda a sua glória aparente, são, na sua essência, bestiais, violentos e desumanos. E em oposição a eles, surge o reino de Deus, simbolizado pela pedra cortada sem auxílio de mãos, que esmaga todos os outros e permanece para sempre. A identificação exata desses 4 reinos tem sido um dos maiores pontos de debate na história da interpretação bíblica. Basicamente, existem 3 teorias principais. A teoria romana, que tradicionalmente é a mais popular, identifica os reinos como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e, por último, o Império Romano. A teoria síria sugere que o 4º reino é o Império Seleucida da Síria, o reino de Antíoco. E a teoria grega, que é defendida por Caldwell e pela maioria dos estudiosos hoje, propõe a sequência Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. A diferença crucial aqui é que a teoria grega vê os medos e os persas como 2 reinos sucessivos e não como um império unificado, o que, aliás, tem base em algumas passagens do próprio livro de Daniel. Caldwell apresenta argumentos textuais e históricos muito fortes para identificar a Grécia e não Roma como 4º reino. Primeiro, a descrição dos pés da estátua como uma mistura frágil de ferro e barro não combina com a imagem do Império Romano no seu auge, na época de Cristo. Roma era a força do ferro em pessoa. Essa descrição se encaixa muito melhor no Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande, que se dividiu em vários reinos que viviam brigando entre si, os pés e os dedos. Segundo, a pedra que destrói a estátua atinge os pés, não as pernas de ferro, indicando que o golpe final acontece nessa fase dividida e mais fraca do Império. E o argumento decisivo. O chifre pequeno, a figura central da perseguição, surge do 4º reino. Como Antíoco Epífanes é, sem dúvida nenhuma, uma figura do período helenístico, grego/Seleucida, o 4º reino tem que ser a Grécia. Para a gente entender como Daniel conecta a queda de Antíoco diretamente com o estabelecimento final do reino de Deus, a gente precisa de um princípio de interpretação essencial que Caldwell chama de encurtamento profético. A analogia é perfeita. Imagine que está olhando para uma cordilheira bem distante. 2 picos gigantes podem parecer que estão lado a lado, quase se tocando. No entanto, quando você caminha até o primeiro pico, descobre que um vale longo e profundo separa do segundo. De forma parecida, os profetas bíblicos, em sua visão inspirada, viam os grandes picos da história da salvação, como a queda de um tirano, a primeira vinda do Messias, a sua segunda vinda. Mas eles não necessariamente viam os vales de tempo que separavam esses eventos.
Para a audiência de Daniel, a derrota de Antíoco era o anúncio imediato do triunfo final de Deus. E entramos na nossa quarta sessão, focada no principal vilão das visões de Daniel. Quem é essa figura misteriosa, o chifre pequeno, e o que é a tal da abominação desoladora? Na interpretação de Caldwell, a evidência do texto, do contexto e da história aponta de forma esmagadora para uma única figura histórica, o rei Seleucida Antíoco IV Epífanes. Ele é a peça que conecta todas as profecias à crise macabeia, o vilão cuja arrogância e crueldade provocam a intervenção divina. A consistência do retrato do chifre pequeno em duas visões separadas nos capítulos 7 e 8 é impressionante. A descrição é praticamente um espelho da outra, construindo um perfil muito coeso. No capítulo 7, ele surge da quarta fera, a Grécia, e guerreia contra os santos e prevalece sobre eles. No capítulo 8, ele surge de um dos 4 reinos que sucederam a Alexandre e se engrandeceu até o príncipe do exército. Nas duas visões, ele é arrogante, fala blasfêmias, ataca o povo de Deus e o seu culto, e o seu fim é decretado por uma intervenção sobrenatural, sem mão humana. Caldwell argumenta que não faria sentido algum sugerir que essas duas descrições quase idênticas se refiram a duas pessoas diferentes, separadas por séculos. Ambas apontam para a mesma pessoa, Antíoco. E quando a gente coloca a linha do tempo histórica do reinado de Antíoco em cima das profecias de Daniel, a correspondência é precisa. A sua chegada ao poder, o início da opressão, a invasão de Jerusalém e a profanação do templo em 168 a.C., tudo isso são fatos históricos muito bem documentados por fontes como Políbio e os livros dos Macabeus. O ato de construir um altar a Zeus no templo de Jeová em dezembro daquele ano foi a gota d'água. Sua derrota final para os Macabeus e sua morte horrível, descrita como resultado de uma doença interna, cumprem a promessa de que ele seria quebrado sem mão humana, ou seja, por um juízo de Deus e não numa grande batalha. E aqui temos a evidência conclusiva, o que a gente poderia chamar de a prova do crime. O livro de 1 Macabeus, que é um registro histórico da época dos acontecimentos, usa as mesmas palavras de Daniel para descrever o ato de sacrilégio de Antíoco. O texto diz que ele estabeleceu a abominação desoladora sobre o altar de Deus. Isso confirma, sem deixar nenhuma dúvida, que os judeus daquela época leram e entenderam a profecia de Daniel como se referindo diretamente ao que Antíoco fez. O termo abominação desoladora não era uma figura de linguagem obscura, era um nome técnico que eles deram ao altar pagão que profanou o lugar mais sagrado da sua fé. Chegamos agora à nossa quinta sessão e talvez a profecia mais complexa e mais debatida de todo o livro, as 70 semanas de Daniel 9. Ao longo da história, muitos intérpretes tentaram usar essa passagem como uma espécie de calculadora cronológica para prever eventos futuros. Mas Caldwell nos oferece uma interpretação radicalmente diferente, que tira o foco da cronologia e coloca na teologia. Para ele, a profecia não é um calendário do fim dos tempos, mas uma resposta de Deus à oração de Daniel sobre o pecado do povo e o consequente adiamento da restauração completa do reino. A questão central que divide as interpretações, essas 70 semanas devem ser entendidas como 490 anos literais, 70 vezes 7 anos, ou se o número tem um significado simbólico. As abordagens que tratam a profecia como um almanaque profético muitas vezes precisam forçar datas e eventos históricos para que tudo se encaixe. Já Caldwell argumenta que o número é simbólico. Daniel estava orando sobre o fim dos 70 anos de cativeiro que Jeremias tinha profetizado. A resposta do anjo Gabriel é, em essência, Daniel, a restauração completa não vai vir em 70 anos. Por causa da transgressão do povo, ela vai levar 70 vezes 7, um período muito mais longo, um tempo de provação estendido, antes que a justiça eterna seja finalmente estabelecida. Vamos detalhar a interpretação do Caldwell, que, de novo, ancora a profecia nos eventos da crise macabeia. O ponto de partida é a profecia de Jeremias sobre a restauração. O período até o ungido ser cortado aponta para um evento trágico que marcou o início da crise, o assassinato do legítimo e piedoso sumo sacerdote, Onias III, em 171 a.C. Ele era o ungido, e sua morte foi um golpe profundo na liderança espiritual da nação. A última semana corresponde ao período de 7 anos do pacto que Antíoco fez com os judeus helenistas que abandonaram a fé, de 171 a 164 a.C. E, como diz a profecia, no meio da semana, ou seja, depois de uns 3 anos e meio, em 168 a.C., Antíoco quebra esse pacto e começa sua perseguição feroz, fazendo parar os sacrifícios no templo.
E esse período de 3 anos e meio se torna um marcador de tempo crucial em todo o livro de Daniel. Ele aparece de várias formas simbólicas. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8, e aqui na profecia das semanas. Todas essas expressões, segundo Caldwell, apontam para o mesmo período histórico, os aproximadamente 3 anos e meio de perseguição máxima sob Antíoco Epífanes, desde a profanação do templo até a sua purificação pelos macabeus. É o epicentro da tribulação para a qual o livro foi escrito para dar esperança. Portanto, o ponto crucial da interpretação de Caldwell para o capítulo 9 é que o propósito dele não é dar uma data exata para a vinda do Messias. O propósito é teológico. Explicar aos fiéis por que, mesmo depois do retorno do exílio da Babilônia, a promessa gloriosa do reino ainda não tinha se cumprido. A resposta do anjo a Daniel é sóbria e direta. O pecado do povo, incluindo a apostasia de muitos que colaboraram com Antíoco, estava adiando o triunfo final. A lição era tanto de consolo, porque Deus tinha um plano, quanto de advertência para a geração macabeia sobre a seriedade de ser fiel à aliança. E chegamos à nossa última sessão e ao grande clímax do livro de Daniel. Os capítulos 10 a 12 nos apresentam a visão final, a mais longa e detalhada de todas. Ela funciona como ponto culminante de todos os temas que a gente viu até agora. Aqui, o véu entre o céu e a terra é rasgado, e nos é revelado que os conflitos entre os reinos deste mundo são, na verdade, um reflexo de uma guerra espiritual muito maior, uma grande guerra, como o próprio texto a define, que é travada nas regiões celestiais. Para entender bem esta seção, é fundamental entender o gênero literário apocalíptico. A palavra grega apocalipsis significa revelação ou desvelamento. A literatura apocalíptica, da qual Daniel é o primeiro e mais importante exemplo na Bíblia, remove o véu da realidade material para nos mostrar a dinâmica espiritual que está operando por trás das cortinas da história. O capítulo 10 de Daniel nos joga nessa realidade de forma explícita, descrevendo como seres angelicais, como o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel, e entidades demoníacas, como o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, estão em conflito direto, influenciando os destinos dos impérios aqui na Terra. O capítulo 11 pode parecer, à primeira vista, uma crônica política meio chata, cheia de detalhes sobre guerras e intrigas entre o Egito, o reino do sul, dos Ptolomeus, e a Síria, o reino do norte, dos Seleucidas. No entanto, o propósito dele é profundamente pastoral e teológico. Ao descrever com uma precisão profética impressionante a sequência de eventos que levariam ao surgimento de Antíoco Epífanes, a partir do versículo 21, o texto demonstra de forma clara que Deus não é um mero espectador da história. Ele está soberanamente no controle, mesmo das manobras políticas e militares mais complexas e que parecem puro caos. Esse roteiro da verdade foi revelado para fortalecer a fé dos santos, mostrando que nada, nem mesmo a ascensão do tirano mais cruel, acontecia fora do plano soberano e permissivo de Deus. E aqui nós chegamos ao ponto mais alto da esperança em Daniel. Depois de detalhar a perseguição e o fim do tirano, o livro oferece a promessa mais clara e explícita de uma ressurreição corporal em todo o Antigo Testamento. Para os mártires que estavam sacrificando suas vidas, para as famílias que viam seus entes queridos serem torturados, esta era a mensagem final e mais poderosa. A morte não é o fim, haverá uma ressurreição para a justiça. Os sábios, que, no contexto de Daniel 11, são os fiéis que instruíram muitos na justiça, vão ressuscitar para a vida eterna e vão resplandecer. Em contrapartida, os apóstatas e os perseguidores vão enfrentar um juízo de vergonha eterna. É a promessa definitiva de que a justiça final de Deus vai triunfar sobre todas as injustiças da terra. Concluindo a nossa análise, a mensagem unificada do livro de Daniel, como articulada por Caldwell, se torna cristalina. As duas metades do livro se encaixam com perfeição. A primeira metade prova, com fatos históricos irrefutáveis, a soberania e a fidelidade de Deus no passado. A segunda metade usa essa prova como um alicerce para garantir que suas promessas futuras, de justiça, de vitória sobre o mal e de ressurreição para a vida eterna, são absolutamente certas e inabaláveis. A fé no que Deus fez se torna a base inquestionável para a esperança no que Deus fará.
E embora o livro de Daniel tenha sido escrito para um contexto histórico muito específico, suas lições teológicas vão além do tempo e são universais. A principal delas é que Deus está no controle soberano da história, não importa o quão caótico o mundo possa parecer. O sofrimento do seu povo fiel nunca é em vão ou passa despercebido por ele. Os grandes e poderosos impérios humanos que parecem invencíveis são passageiros, mas o reino de Deus é eterno e inabalável. A verdadeira sabedoria se mostra na fidelidade que persevera no meio da crise. E, finalmente, a esperança da ressurreição é a âncora da alma, que nos sustenta nas tempestades mais escuras da vida. E a gente encerra com esta questão, para nossa reflexão. A mensagem de Daniel foi uma tábua de salvação para uma geração que estava à beira do extermínio. Eles se agarraram à certeza de que, apesar da aparente vitória do mal, Deus estava no trono e seu triunfo final era inevitável. A pergunta para nós, hoje, no contexto dos desafios que enfrentamos no Brasil e no mundo, é: como essa mesma certeza pode fortalecer a nossa fé? Diante das pressões culturais, das crises políticas, das lutas pessoais, como é que a perspectiva de Daniel, de que os reinos deste mundo vão passar, mas o reino do nosso Deus e do seu Cristo permanecerá para sempre, molda a nossa coragem, a nossa santidade e a nossa perseverança? A soberania de Deus e a esperança da ressurreição, reveladas a Daniel, continuam sendo a nossa maior força hoje. Muito obrigado.